Se você pudesse escolher em 3 jogadores que você acha que chegariam para resolver aqui no Cruzeiro. Factíveis, né, gente? Não vai pedir o Mbappé. Pô. Nós estamos de jogadores factíveis para o Cruzeiro. 3 jogadores. Yamal, então, não pode estar na lista, né? Infelizmente. Dessa vez não vai poder. Eu gosto do Valentim Gomes, eu acho que acaba que a gente tem falado tanto sobre o atleta e tem nos forçado também a buscar tantas informações, assistir também tantos jogos dele, acabou me cativando um pouco mais. É jovem ainda promissor, eu acho que quando você reúne um talento junto a um profissional, no caso Leonardo Jardim, com capacidade para poder desenvolver ainda mais o seu potencial, isso vai cada vez mais me deixando confiante, sabe, com relação ao Valentim. Eu ainda falando sobre zagueiros, e aí não é o caso, porque é um atleta, como eu disse, já atingiu ali o número de jogos do Campeonato Brasileiro, mas eu gosto muito, mas muito mesmo do Gustavo Gomes, do Palmeiras. Eu acho que ele reúne capacidade tanto para defender, quanto forte na bola aérea para atacar. É um jogador que, em algum momento, até dentro da temporada, acabou perdendo a titularidade, mas o talento reunido também com a sua experiência acabou virando a chave, voltou a ser titular com a camisa do Palmeiras. Entende muito bem como é essa loucura de calendário de futebol brasileiro. É um jogador que realmente me despertaria aí o interesse para o Cruzeiro ir atrás, mesmo sabendo que é um custo também não tão acessível, porque, como eu disse, né, já está muito bem consolidado dentro do Palmeiras. Sobre as posições que o Cruzeiro tem tido muita carência e está em busca dentro do mercado, eu tenho certeza que por aqui não é novidade. Eu gosto muito do futebol do Gabriel Peck, que é um jogador que já demonstrou capacidade aqui dentro do futebol brasileiro, no Vasco. Foi feliz, está sendo feliz também no futebol na MLS. Eu pude acompanhar o ano passado um jogo dele, acabei vendo com os próprios olhos a sua capacidade de entrega dentro do campo. E acho que no Cruzeiro cairia muito bem, e para mim chegaria para ser titular com a camisa do Cruzeiro. E um outro atleta que eu gosto também, apesar de ser ainda muito jovem, poderia agregar valores também, eu gosto do Aravena. É um jogador que é jovem, acho que está no seu 2º ano no futebol brasileiro, mas com certeza acho que é um pouco daquilo que eu falei de jogadores jovens, ter a possibilidade de estar sendo trabalhado e lapidado pelo Leonardo Jardim. Isso acaba contando a favor. Não fez ainda, não atingiu um número de jogos no futebol brasileiro, o que pode ser bom também. Falamos muito sobre o Elinho, acho que é uma contratação que seria um pouco mais difícil. Ele que pode atuar tanto como ponta direita quanto ponta esquerda. Isso é interessante ao Cruzeiro também, trazer jogador versátil. Mas a minha lista é um pouquinho disso. Acho que eu ficaria ali entre o Valentim, o Gabriel Peck e, quem sabe, o Aravena. Boa. O zagueiro que eu traria seria o Robert Renan. Eu acho que ele é muito bom zagueiro, muito jovem. Acabou tendo uma passagem encurtada ali pelo Inter, né? Muito por conta daquela situação lá do pênalti e tal. Não sei nem a opinião de vocês, mas acho que o Inter poderia ter conduzido de uma maneira... mas também não sei se a torcida ia deixar ele jogar, né? Mas, enfim, eu acho que pode ir num outro ambiente e não batendo pênalti pode ser recuperado. Então, é um cara que eu traria. A Amanda falou do Elinho. Para mim, ele seria também um atacante, assim, para chegar e realmente vestir a camisa e mudar o patamar desse setor, sabe? Como a Amanda citou, pode jogar pelos dois lados. E eu traria um volante para o Cruzeiro, né? Um meio-campista. Eu sei que nem todo mundo tem essa percepção, muita gente fala de um lateral esquerdo, mas eu gosto muito do Denilson do Cuiabá. Eu sei que o Caio conhece ele. Não é um cara assim que está totalmente pronto, né? Ele tem 24 anos, mas eu acho que pelas características poderia agregar demais no elenco do Cruzeiro. E acho que com o Leonardo Jardim, com a comissão, tendo tempo e sem essa responsabilidade de resolver, né? Mas podendo ser inserido, eu acho que é um cara de grande potencial, que eu não entendo como que ainda está no Cuiabá. E é um movimento que, se eu mandasse alguma coisa, eu tentaria fazer lá junto ao Cuiabá, de trazer o Denilson. 3 contratações, né?
Eu até acho que o Cruzeiro talvez necessite de um pouquinho mais, mas enfim, vou ficar nesses 3 nomes. Zagueiro não tem como, eu iria com tudo no Valentim Gomes. Acho realmente que precisa ser a prioridade grande do Cruzeiro, pelo menos se tratando dessa posição, que hoje não tem tanta urgência, porque o Cruzeiro tem uma dupla de zaga consolidada, mas tendo aí uma viabilidade, gostaria demais de ver o Valentim com a camisa do Cruzeiro. Se tratando de ponta, um cara que já até falei bastante, especialmente pro Emerson e pro Pedro, já falei também no Twitter, fiz postagem no Instagram, gosto demais do Lucas Cepeda. A situação dele tá meio estranha lá no Colo-Colo, né, porque já se falou de Southampton muito próximo, aí ultimamente foi falado de River Plate. Nos últimos dias se falou de interesse de futebol francês, até do Lyon entrando na jogada, e quando entra o Lyon, na hora eu já penso que pode ter algo a ver com o Botafogo, né? Mas, enfim, gosto muito do Lucas Cepeda, é um cara que hoje é titular pela seleção chilena, titular pelo Colo-Colo, um ponta que joga bem pelos dois lados, mais pela esquerda, é bem verdade, mas quando vi ele, me agradou mais pelo lado direito. É um canhoto, né? Um cara muito habilidoso, insinuante, que tem uma boa finalização, capacidade também de organizar bem as jogadas, e tem 22 anos de idade, né? Então tem muito potencial. Para mim, tá pronto para brilhar no futebol brasileiro. Gostaria muito de ver esse jogador. E aí eu tenho um pouco de dúvida se o Cruzeiro precisa mais de um volante ou mais de um centroavante. Eu vou ficar com o centroavante, porque a Rafa já citou aí o meu preferido para volante, que seria o Denilson. Porque eu acho que hoje o Cruzeiro precisa aí mais de um volante para composição, e o Denilson tem um perfil legal. Para centroavante, ficaria com o Brenner, né? Hoje até saiu uma notícia de que ele está estudando uma volta ao futebol brasileiro. Gostaria desse nome, se adequa bem ao perfil do Jardim, 25 anos de idade. Não está bem na Udinese, mas acho que no futebol brasileiro tem tudo para agregar bastante. Depois da saída do Dineno, ficou essa lacuna aí no ataque. Acho que o Brenner agregaria bem, até pela capacidade dele de ser versátil. Então ficaria com Valentim, Lucas Cepeda e Brenner. Boa, gostei. Inclusive, assim, eu gosto dos 2 zagueiros que foram colocados, né? Tanto o Valentim quanto o Robert Renan. Mas eu sou um dos defensores do resgate do soldado Valentim. Meu Deus do céu, tirem esse homem do Vélez, pelo amor de Deus. Tragam ao Cruzeiro, por favor. Soldado Valentim tá bolado, já reclamou na imprensa, já foi expulso, o homem já fez de tudo lá e o pessoal não vende ele, cara. Meu Deus do céu. Mas eu gostaria muito de ver, acho um baita jogador, seria um ótimo zagueiro para a gente. No meio-campo, aí, um cara que eu tenho acompanhado, nem conhecia muito, chama Nicolás Fernandes, joga no Elche, tá na segunda divisão da Espanha. Mas ele começou como lateral esquerdo, virou meia, jogou de volante, estava jogando de ponta direita, canhoto, fez um bom número de gols e assistências nessa última temporada. E como está jogando na segunda divisão da Espanha, eu acho que seria um nome bem factível. Vocês já falaram do Elinho, vocês já falaram aí de outros jogadores, então eu vou em um também que já foi ligado ao Cruzeiro, que é o Lucas Ronier, tá? Eu não desisti de Lucas Ronier, gostaria que o Cruzeiro apostasse nele, pode ser meia, pode ser ponta. Eu acho que é um jogador de muito futuro, né? E o Cruzeiro poderia trazer para desenvolver, até porque o principal problema dele foi realmente a questão lá com o Curitiba, que ele queria sair, né? Ele queria sair, o clube segurou. Então, acho que seria bem interessante. Igor Júlio, tá? Zagueiro do Brighton, da Inglaterra, e ele falou essa questão aí de que priorizaria o Cruzeiro. Abre aspas aí para o zagueirão de 27 anos, que é natural da cidade de Bom Sucesso, aqui em Minas Gerais. Meu sonho, quando um dia voltar para o Brasil, é jogar no Cruzeiro, minha primeira opção e meu time de infância. E porque meu pai é atleticano, meu rival, então eu queria muito essa sensação de jogar contra o time dele e falar, ganhei de vocês. Pelo clube inglês aí, o Igor tem 49 jogos desde 2023, tá? E dizem que o valor de mercado dele hoje seria de aproximadamente 20 milhões de euros. Acho que não dá para trazer agora, né? Mas vocês conhecem o jogador? Acham que seria interessante, além da questão de ser cruzeirense? Seria bem legal, Emerson, mas infelizmente hoje é improvável. O Igor Júlio, e aí eu creio que você vai se lembrar também, né? Quem acompanha futebol internacional não ouviu o nome do Igor Júlio pela primeira vez no Brighton, né?
pelo menos eu acho que a primeira vez que ele surgiu com algum destaque foi na Fiorentina, onde ele ficou por algumas temporadas, até por várias vezes formando dupla com outro cara que foi para a Premier League, né, o Milenkovic, que é um zagueiraço, hoje está no Nottingham Forest. Por lá nunca foi um titular absoluto, mas sempre com bons minutos, né, e teve algum destaque, principalmente na última temporada dele na Fiorentina, nas duas últimas. Aí depois disso ele foi ao Brighton. Já é a terceira temporada, se ele permanecer, né? Vai para a terceira temporada lá. Não conseguiu ser um titular absoluto, mas é um cara que tem alguns minutos importantes, né? Na temporada passada ele jogou mais, até porque fisicamente esteve mais saudável, né? Até me lembro de um jogo dele bem legal contra o Manchester City, se destacou bastante. É sempre difícil jogar contra o Manchester City, especialmente por conta da presença do Haaland, e ele foi muito bem. E aí, nessa temporada, na última, onde se tinha expectativa dele jogar um pouco mais, acabou que ele teve uma lesão, né? Acho que foi em janeiro, se eu não me engano, ele teve uma lesão muscular, e aí ficou por um bom tempo fora, até foi se tratar lá no Refis do São Paulo, e voltou na reta final da temporada. Se fala muito o interesse da Real Sociedade nele, né? Não sei se ele vai ficar no Brighton. O Brighton tem bons zagueiros, mas é um cara que ainda tem muito mercado na Europa. Tem 27 anos, você citou bem os valores dele. E pelo que ele já fez em Fiorentina e Brighton, por mais que não tenha sido um titular absoluto, acaba que tem um cenário legal para ficar mais uns bons anos por lá. Mas é um zagueiraço, né? Se viesse para o Brasil por agora, obviamente seria um grande destaque, porque tem uma leitura defensiva muito boa. A cultura do futebol italiano traz muito isso ao defensor, né? Essa maior capacidade de ler o jogo. É um cara muito forte também, de muita imposição física, e que tem uma boa saída de bola, né? Ele constrói bem o jogo. Então, poxa, se tratando de Brasil, é claro que é um cara que tem um nível absurdo, né? Completo para o que pede o futebol brasileiro. O Cruzeiro está atrás aí de um zagueiro canhoto, de um zagueiro que saiba construir, mas infelizmente esse cara não será o Igor Júlio por conta de todos os fatores que eu citei por aqui. Mas quem sabe daqui a alguns anos, ainda com ele tendo condições de render bem no Brasil, a gente possa ver ele vestindo a camisa do Cruzeiro. Seria um sonho realizado para ele e para o torcedor cruzeirense. Não sei se eu colocaria como um sonho, porque creio aí que muita gente não conhece ele, mas seria muito legal ver o Igor Júlio, um zagueiro com essa carreira, com esse estofo, vestindo a camisa do Cruzeiro. E ele, né, Caio, apesar de ser um jogador bastante forte, tem agilidade, né? E que muitas vezes a gente costuma falar que jogadores fortes perdem um pouco dessa questão de agilidade, de mobilidade. Não é o caso dele, né? É um jogador bastante forte, sim. Se destaca pela sua força, mas ele é um jogador que tem, sim, agilidade. Tem, como você disse, boa saída de bola também. Eu acho que é importante saber que os jogadores que se declaram cruzeirenses, né, eles não podem vir para o clube pensando que só o sentimento garante rendimento, né? É um atleta que, mesmo que pudesse vir para Belo Horizonte, atuar no time de coração, eu até acredito que jogadores que se declaram cruzeirenses e que estão aqui, eles acabam valorizando um pouco mais da história, um pouco mais do escudo também, costumam atuar em casa ali, ser um algo a mais, né? Uma motivação a mais. Mas eu acho que, do contrário, nós não podemos ficar tão presos ao fato dele só ser torcedor do Cruzeiro, né? Isso ajuda, claro, mas precisa vir acompanhado sempre de um bom desempenho, tanto técnico quanto desempenho físico, desempenho tático, e acho até que ele tem capacidade, sim, para reunir tudo isso e poder ajudar o Cruzeiro. Mas os valores assustam, né? Caberia ao Cruzeiro, mas eu acredito que os valores de mercado acabam caindo um pouco naquilo que a gente fala da inflação do mercado. Você vê que até o jeito que ele fala, né, Caramujo, já é um jeito que condiciona que essa volta ao Brasil não está próxima, né? Então, é algo que provavelmente nem passa pela cabeça dele agora. Mas, ô Caio, ele nunca jogou profissionalmente aqui no Brasil, né? Ele saiu muito cedo do mercado brasileiro e, por isso, o torcedor, assim, eu também não me lembro de ter visto ele jogar muito, porque foi muito jovem para a Europa, né? Exato, ele formou a carreira toda fora do país, né? E eu até falei assim, de quando eu de fato me lembro do Igor Júlio, porque
ele primeiro passou aí por clubes inexpressivos, tem o Salzburg, que hoje tem um pouco mais de relevância, mas eu não me lembro dele por lá, né? Fui ver o Igor Júlio já pela Fiorentina, que não é um clube tão expressivo na Itália, mas tem aí a sua tradição e tudo mais. A Série A italiana é mais fácil de ser acompanhada, né? Então, é um cara que eu comecei a acompanhar já há algum tempo, porque ele ficou muito... ficou aí ao longo de alguns 4 anos, se eu não me engano, na Fiorentina, 4, 5 anos, e aí depois disso foi para o Brighton. Mas, de fato, isso até explica muito o torcedor cruzeirense ficar um pouco perdido a respeito de quem é o Igor Júlio, porque foi um cara que não foi visto no futebol brasileiro. Tô até vendo aqui que muitas vezes, inclusive, ele joga de lateral, né? Até no Brighton aí, ele é o zagueiro canhoto, joga também muitas vezes como lateral esquerdo ali, e a carreira dele tem muito a ver com a Red Bull, né? Porque ele começou no Red Bull Brasil, e aí foi jogar no Red Bull Salzburg, da Áustria, e aí ele passou pelo Liefering, da Áustria, que é uma espécie de filial, né? É um clube que eles mandam jogadores por empréstimo para se desenvolver, vários outros jogadores importantes da Red Bull passaram por lá também, e aí jogou no Wolfsberger, no Áustria Viena, entrou no futebol italiano pela Spal na temporada 2019-20, e aí nessa temporada mesmo ele foi para a Fiorentina, 3 anos e meio de Viola, viu, Caio? Onde ele brilhou, né? E de lá foi para o Brighton 2 temporadas. Nem diria que o Brighton fecharia portas para negociá-lo no momento, né? Ele jogou poucas partidas na última temporada, só 16 jogos, mas convenhamos que nesse valor, né? Se o Brighton falar assim, vou fazer um desconto então, vou vender só por 15 milhões de euros, ainda é um valor absurdo para a nossa realidade. Então, e aí não vale dá. pontuar a questão da lesão, né, Emerson? Eu acho que ele teria jogado mais se não se lesionasse. Como ele machucou em janeiro, ainda tinha muito tempo de temporada para rolar. Não falo que ele seria assim, um titular, mas a lesão dele acabou complicando. E no jogo que ele machucou, ele estava sendo até titular, né? Isso complicou um pouco a trajetória dele nessa última temporada. O desconto tinha que vir tipo saldão, né? 80% de desconto. Tipo Black Friday norte-americana mesmo, né, mano? Aquela que o povo sai no tapa ali para comprar as coisas. Esse aí não dá, mas é legal. Eu acho que jogadores valorizando o Cruzeiro é sempre bom da gente ver, né? Independente deles serem torcedores do clube. Acho que foi legal por esse sentido. Mas não tem nada, viu, gente? Não façam aspas de Caio Fábio dizendo Igor Júlio próximo do Cruzeiro, que isso não está acontecendo. Foi só essa informação que o jogador disse que gostaria de jogar no Cruzeiro um dia.